Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje em nossa aula de língua portuguesa nós vamos continuar falando um pouquinho de alguns casos de regência verbal, tá? Nós já temos estudado durante aí esses dias sobre a importância do estudo da regência verbal, né? A regência que há, em especial com alguns verbos que nós utilizamos em nosso dia a dia, né? Nós às vezes nem sabíamos como era a regência correta daquele verbo, e quando a gente descobre, né, a gente faz, como vocês mesmos falam, né? Professor, então eu falei errado a vida toda. Porque a gente exatamente desconhece a regência de alguns verbos, né? Se aquele verbo ele exige preposição ou ele não exige a preposição correta para aquele contexto em que ele estiver sendo utilizado, não é? Então hoje eu trouxe para vocês aqui 4 verbos, tá? Que podem ser utilizados por vocês aí no dia a dia e que também talvez apresente essa surpresa que a gente às vezes tem, né, ao saber que era aquela preposição ou não era aquela preposição que deveria estar presente no termo regido por aquele verbo, não é? Então vamos lá, eu trouxe para vocês o verbo aspirar. O verbo aspirar ele pode aparecer de 2 formas diferentes, dependendo do contexto em que ele estiver sendo utilizado. Dependendo de um contexto, ele vai ser verbo transitivo direto, sem preposição, ou, em um outro contexto, verbo transitivo indireto com preposição. Então, vamos primeiro falar do verbo transitivo direto, do verbo aspirar sendo utilizado como VTD. Ele vai ser VTD quando ele tiver o sentido, quando ele expressar o sentido, a ideia de respirar, de absorver. Tá? Aí eu coloquei para vocês aqui esse exemplo. A faxineira aspirou toda a sala, né? Então nós temos aqui o verbo aspirar. Só que o complemento, que é toda a sala, não vem regido por nenhuma preposição, não é? Nesse contexto aqui. Porque esse verbo nessa oração, nessa frase, significa respirar, significa absorver, né? Ela absorveu todo o pó que existia na sala, né? Ela aspirou todo o pó que havia na sala. Então esse verbo aqui, aspirou, ele é verbo transitivo direto, e toda a sala vai ser o objeto direto desse mesmo verbo, correto? Agora, dentro de um outro contexto, esse verbo vai deixar de ser VTD e vai passar a ser VTI, transitivo indireto. Significa o quê? Que tem que haver preposição no seu complemento. Ele vai ser VTI quando ele significar almejar, desejar, pretender, né? Então eu coloquei para vocês esse exemplo aqui. Aspirou ao cargo de chefia na empresa. Significa o quê? Ele aspirou, então ele desejou, ele pretendeu, ele almejou esse cargo de chefia na empresa, não é? Então, nós temos aqui, ó, aspirou o quê? Ao cargo de chefia, tá? Então nós temos esse verbo aqui, aspirou, ele é verbo transitivo indireto, correto? E ao cargo de chefia vai ser o nosso objeto indireto. Por quê? Porque nesse caso aqui o verbo aspirou está no sentido de almejar, de desejar alguma coisa, tá? Então ele vai ser somente VTI, ok? Agora nós temos o verbo informar. O verbo informar, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto, o que a gente conhece como VTDI. Ou também a gente chama esse verbo de bitransitivo. Por que bitransitivo? Porque ele tem as 2 transitividades ao mesmo tempo. Ele vai apresentar para a gente um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, informei o acontecimento aos meus pais. Quem informa algo a alguém. Então a gente tem aqui simultaneamente os 2 objetos. O objeto direto, que é o acontecimento, informei algo a alguém, que no caso aos meus pais. Então a gente tem aqui os 2 objetos,
dentro desse predicado ali, né? Dentro dessa construção. Então a gente percebe que o verbo informar, ele vai pedir essas duas transitividades, ele vai pedir esses dois complementos, tá? E por os dois objetos. O objeto direto, que é o acontecimento, informei algo a alguém, que no caso aos meus pais. Então a gente tem aqui os dois objetos dentro desse predicado ali, né? Dentro dessa construção. Então a gente percebe que o verbo informar, ele vai pedir essas duas transitividades, ele vai pedir esses dois complementos, tá? E por último, eu trouxe para vocês o verbo ir. O verbo ir, ele vai ser também um verbo transitivo indireto, ele só vai apresentar um objeto, que é o objeto indireto, tá? Vou ao cinema. Tá? Então, vou é o nosso verbo transitivo indireto e ao cinema é o nosso objeto indireto. Tá? Vou a Bangu. Tá? Então, a gente tem que ter sempre a preposição correta para o verbo ir. Ok? Então, pessoal, aqui ficam essas regrinhas aí de regência verbal de alguns casos, tá? Não são todos os casos que tem aqui, são apenas alguns, tá? E a gente pode acompanhar também os outros casos no material didático, que é a apostila de vocês. Tem outros verbos lá, tem vários outros verbos que vocês podem olhar com calma, que vocês podem olhar com tranquilidade, e vocês vão perceber qual é o sentido do verbo, dependendo do contexto. Tem verbos que só funcionam como transitivos diretos, outros que só funcionam como transitivos indiretos, e assim por diante, tá? Então eu trouxe para vocês esses casinhos aqui, e eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado também, e fiquem com Deus, tchau, tchau, e tenham bons estudos.